Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o bloco segundo. E nesse bloco 2, e também no bloco 3, eu vou cuidar com vocês do tema da teoria da Constituição. Um tema bacana, tem vários assuntos que vira e volta, são perguntados nas provas, e eu vou dividir esse tema, a teoria da Constituição, em 2 blocos de aproximadamente 20 minutos. No primeiro bloco, que é esse, o bloco 2 da aula, eu vou trazer algumas ideias importantes para vocês sobre a estrutura da Constituição, objeto da Constituição, elementos da Constituição. No próximo bloco, a gente vai cuidar das classificações das Constituições e fazer uma análise comparativa entre os movimentos histórico-filosóficos do constitucionalismo versus neoconstitucionalismo, para que pelo menos vocês finquem na mente os alicerces mais importantes de informações que permitem a vocês resolver praticamente todas as questões de provas. Então vamos lá. Nessa teoria da Constituição, vamos começar lembrando o que é o objeto que deve estar sendo alvo de normatização numa Constituição. Qual é o objeto de uma Constituição? O objeto das Constituições. Quando o povo ergue a sua Constituição, o que é que nela, na Constituição, o povo deve disciplinar? O que é que deve ser o objeto sobre o qual recai o sistema normativo constitucional com as normas principiológicas e com as normas regras, na dicotomia muito bem trabalhada pelo imortal e saudoso professor Ronald Dworkin. Então, o que seria o objeto de uma Constituição? Vamos lá, bem objetivo. Gente, nas provas, vocês vão procurar a letrinha na questão, se for uma discursiva, uma dissertativa, vocês vão responder que o objeto da Constituição é uma dualidade temática. 2 nichos temáticos. E o primeiro se subdivide em outros 2. A gente vai dizer que dentro de uma Constituição se deve disciplinar o organismo do Estado constituído e os direitos fundamentais do povo constituinte. Estado e povo. Uma Constituição, como fonte suprema da ordem jurídica, como fonte primordial que abriga as normas matrizes da ordem jurídica, ela deve disciplinar a estrutura, a organização do Estado que se está instituindo, constituindo, organizando, estruturando, e deve apresentar a normatividade, as normas que disciplinam, que reconhecem, que protegem, que afirmam, que estabelecem os limites de validade dos direitos fundamentais do povo constituinte. A gente tem o que se chama de parte orgânica e parte dogmática de uma Constituição. As normas constitucionais sobrevoam esse dueto temático, a parte orgânica, o pilar orgânico e o pilar dogmático. Então você vai dizer que o objeto de qualquer Constituição é a estruturação, a organização, a definição dos alicerces do Estado que se está constituindo. E de outro lado, os direitos, as prerrogativas, as garantias do povo constituinte. Observe que o ato de fazer a Constituição, o exercício do poder constituinte, ele é uma dinâmica, é um processo em que um agente criador, o povo, edifica um agente criado, a criatura, o Estado. Eu, o povo, sopro no exercício do poder constituinte, vum, a nuvem, pau, o Estado constituído. O povo brasileiro constituiu a República Federativa do Brasil. Criador, criatura, povo constituinte, Estado constituído. É preciso que nesse exercício constituinte, de feitio da Constituição, a gente defina com clareza como que a gente quer que funcione dentro dessa era jurídica que passa a se iniciar, essa figura criada, o Estado, que cumprirá funções que a gente espera que ele cumpra, que são as funções essenciais do Estado, as funções que justificam a existência do Estado de Direito,
as suas atividades típicas, as suas finalidades. Legislar, criando as normas gerais e abstratas, as normas primárias que nos regem, fazer as leis. Nos administrar, guiando de forma harmoniosa um convívio social em que pessoas coexistem no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo tempo da história. Atividade executiva ou administrativa, praticando atos administrativos, desenvolvendo procedimentos, celebrando contratos, formalizando consórcios e convênios, exercendo poderes, prestando serviços. Atividade administrativa. E jurisdizer, solução, jurisdicção, dizer com base no direito, a solução para os conflitos de interesses que vão surgir naturalmente, porque duas ou mais pessoas convivendo vão gerar a lide. Aprendi certa feita com um grande jurista, que a convivência é matéria-prima da divergência. A mera coexistência é insumo natural do processo fabril da lide, e o Estado tem que dizer a solução, pautada no direito, não apenas na moral, na fé, na filosofia, na religião, na antropologia, para os problemas postos, a jurisdicção da solução. Então, quando a gente institui o Estado, a gente cria o Estado no exercício do poder constituinte, para que o Estado criado, e essa criação é apresentada no ato de promulgação da Constituição, para que o Estado cumpra 3 atividades típicas, que são as atividades típico-estatais, as funções essenciais que justificam a razão de existir do Estado: legislar, administrar e jurisdizer, através de instituições ou organismos chamados Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, para prestar a nós, povo, a satisfação que a gente espera, a atividade fim para a qual a gente constitui o Estado de Direito. Então, quando eu faço o exercício do poder constituinte, instituindo um Estado com a criação da minha Constituição, eu tenho que organizar esse Estado. E eu tenho que dizer a ele: esses são os limites para a sua existência, a sua atuação, para a validade dos seus comportamentos. São essas legitimações que eu te concedo. Não se esqueça, Estado, eu sou o Criador, você é a criatura. Lembre-se das imortais lições de Immanuel Kant: eu sou o início e o fim, você é o meio. Começa comigo, eu crio você para servir a mim. Eu não sou o seu servo, você serve a mim. Então, rapaziada, moçada, quando o Estado é constituído pelo povo constituinte, no exercício desse poder constituinte, ele tem que estar bem organizado. No mesmo linear que eu organizo o Estado, eu tenho que organizar o acervo de direitos das pessoas desse povo constituinte, para que esse Estado entenda que existem limites para a sua liberdade de exercício governamental, de condução da sua atividade estatal. Ele não pode fazer leis que violem certos direitos que serão declarados na Constituição como direitos fundamentais, que não podem ser violados por leis, que se assim fizerem serão inconstitucionais. Por isso a gente diz que o objeto sobre o qual deve recair o sistema normativo constitucional, o objeto da disciplina das normas constitucionais, se elabora nesse dueto, nessa dualidade, a parte orgânica e a parte dogmática, ok? A organização do Estado e a organização dos direitos fundamentais do povo constituinte. Eu cuido da criatura e eu cuido do Criador. É simples, não tem terceiro personagem, ok? Maravilha. Essa parte orgânica se divide em 2 linhagens. É o que a gente fala de organização do Estado propriamente dito e a organização dos poderes, que nada mais são do que as instituições, os organismos por via dos quais esse Estado atua para conseguir alcançar a sua atividade fim. Então eu tenho que, na parte orgânica, organizar o Estado e organizar os poderes. O Estado brasileiro, qual é a forma desse Estado? Confederativa? Federativa? É Estado unitário? Não. Escolhemos forma de Estado, federação. Quem conduz esse Estado? Qual é o personagem que pilota esse carro? É o governo? Qual vai ser a forma de governo? República ou monarquia? República? Ok. Essa república será guiada por que sistema de governo? Parlamentarista? Rei, primeiro-ministro, como é que é isso? Ou presidencialista? O chefe de Estado e de governo serão a mesma pessoa. Presidencialismo, ok. Esse presidencialismo republicano na federação será exercido com ou sem a participação do povo, direta ou indireta? Democracia, autocracia, democracia participativa, não participativa, direta, semidireta, indireta, como é que é isso? Ok, regime democrático. Então são decisões que eu tenho que tomar. Quais serão os sujeitos dentro da federação que receberão autonomia política? Tem a tal da União, tem os estados, tem o DF, tem os municípios. O município vai ter autonomia política, não vai? Município, o que é distrito? O distrito municipal não tem autonomia? Ah, ok. Os estados criam regiões, região não tem autonomia. A União cria territórios, território não tem autonomia. São decisões que têm que ser tomadas. Então, observe que o objeto de uma Constituição é aquilo que tem que ser disciplinado dentro de uma Constituição.
Parte orgânica e parte dogmática. A parte orgânica, ela se refere, de um lado, ao Estado propriamente dito, e aí você pode, abrindo a sua Constituição, perceber que o título 3, dos 10 títulos, as 10 fatias dessa pizza, a pizza constitucional, construída na Constituinte originária, em 87 e 88, ela tem 10 fatias, cada uma se chama título, título 1 ao título 10. O título 3, do artigo 18 ao 43, da Organização do Estado. Depois que eu saio da Organização do Estado, eu vou para o título seguinte, que é o título 4, e chamo de da Organização dos Poderes. Aí eu tenho 4 capítulos, e nos 3 primeiros eu cuido de poder legislativo, no segundo, poder executivo, e no terceiro, poder judiciário. Poder legislativo, 44 ao 75, legislativo, 76 ao 91, do 92 ao 126, poder judiciário. Então, aí vem o capítulo 4, com as funções essenciais da justiça, com o novo quarteto, advocacia pública, MP e defensoria. Então, preste atenção. Qual é o objeto de uma Constituição? A parte orgânica e a parte dogmática. A organização do Estado e dos poderes, organização dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais do povo constituinte. Bingo. Vamos falar agora sobre a estrutura da Constituição. Estrutura da Constituição. Gente, as Constituições, aí fala a nível de direito comparado no mundo inteiro, as Constituições, elas podem ter, basicamente, 2 perfis estruturantes. Ao estruturar esse monumento, esse documento, esse corpo chamado a Constituição do país, eu posso dar 2 perfis diferentes, sendo bem objetivo. Preâmbulo mais articulado, ou somente articulado, sem preâmbulo. Eu tenho 2 modelos de constituições, e é o povo que escolhe qual modelo ele vai implementar. Lembre que ele é ilimitado, ele é incondicionado, poder político, não hierarquizado. Quando ele ergue a Constituição para o seu Estado, para o seu país, ele escolhe se ele quer fazer preâmbulo mais articulado, quer dizer, conjunto de artigos, articulado, ou sem preâmbulo, apenas um articulado. Em suma, existem constituições com preâmbulo e constituições sem preâmbulo. É o que a gente chama de constituição bipartida, ou de estrutura dualista, ou binária, e constituição de estrutura única, uníssona, monopartida, unitária. As constituições bipartidas são as constituições que têm um preâmbulo mais um articulado. As constituições que são monopartidas ou de estrutura uniforme são as constituições que têm apenas o articulado. PB, como é a Constituição de 88? Ela é bipartida. Ela tem um preâmbulo que antecede os artigos e após o preâmbulo vem o articulado. O que é que eu preciso saber sobre essa estrutura dual, bipartida, binária da Constituição brasileira e das constituições que, como a brasileira, adotam esse modelo? O que é o preâmbulo? O que é o articulado? Preste atenção agora que isso cai pra caramba em prova. O preâmbulo não é o ambiente constitucional em que se abrigam as normas constitucionais. O preâmbulo não é o ambiente constitucional em que se abrigam as normas constitucionais. O preâmbulo é um ambiente dentro da estrutura da Constituição em que não há normas constitucionais. As normas constitucionais são depositadas dentro do articulado. O articulado, é dizer, o conjunto de artigos, é o ambiente constitucional que aninha, que abriga, que recebe as normas constitucionais, sejam elas as normas regras ou as normas princípios, as normas transitórias ou as normas permanentes. Então, as normas formal e materialmente constitucionais ou as normas meramente formalmente constitucionais. A gente vai falar sobre normas constitucionais no último bloco da aula de hoje. Então, uma Constituição de estrutura binária é aquela que tem preâmbulo mais articulado. Aonde ficam as normas? Nos artigos. No articulado. Bingo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é um texto que vai sintetizar a essência dos valores que inspiraram a construção das normas constitucionais que são colocadas no articulado. Eu vou repetir para você captar a mensagem. Olha para mim concentrado. Eu quero qualidade no seu estudo. Olha para mim concentrado. Para a sua hora ser uma hora líquida de estudo, com rendimento eficiente. O preâmbulo é um ambiente em que se encontra uma mensagem que nos conta, que nos diz, que nos revela a síntese da essência dos valores que inspiraram as normas constitucionais, que não estão nele, estão nos artigos.
Quando olho para o preâmbulo, é como se eu estivesse olhando a bula do remédio. O trailer do filme que ainda vai começar a partir do artigo 1º. O preâmbulo antecede o artigo inaugural, o 01. Ele vem antes. Ele não faz parte dos artigos, ele não faz parte do filme, mas ele vai me dizer qual é a essência do filme. Então, o preâmbulo, ele nos traz um texto que veicula uma mensagem que nos mostra a síntese dos valores essenciais, a síntese da essência dos valores que inspiraram as normas constitucionais. Perguntas categóricas, conhecidíssimas no ambiente concurseiro, perguntas clássicas de prova. No preâmbulo existe norma jurídica? Não. Pode afirmar sem medo na sua prova. Confie em mim. Se você não confiar em você, confie em mim. Eu dou aula disso aqui há 20 anos. Respiro e transpiro 24 horas por dia, 365 dias do ano essa preparação. Eu sou apaixonado por isso aqui. Não pense que eu estou aqui porque a aula é aula 1 e eu estou aqui querendo te impressionar. Quem me conhece sabe que eu dou aula assim 24 horas por dia. Hiperativo, dinâmico, é assim, eu tenho paixão. Se minha veia não pular, não sou eu. Fique tranquilo, eu não vou infartar dando aula. Já passei 20 anos fazendo isso e nunca aconteceu. Olha para mim. Perguntas clássicas de prova. O preâmbulo tem norma constitucional? Não. Pode afirmar sem medo. O preâmbulo é desprovido de conteúdo normativo. Ele é desnudado de caráter normativo. Ele não tem normatividade. Qual a importância dele, então, se não tem nenhuma norma dele, nem norma regra, nem norma princípio? O preâmbulo não tem princípios, não. Ele indica os princípios que estão nas normas principiológicas do articulado. Qual a importância do preâmbulo? Ele serve como um instrumento de orientação no processo mental de interpretação do texto constitucional para compreensão, para identificação, para cognição das normas constitucionais. De novo, vem comigo. Qual a importância do preâmbulo? Ele é uma ferramenta de hermenêutica constitucional, ele é um instrumento que auxilia, que orienta, que conduz a interpretação das normas constitucionais. Eu olho para o texto e eu tenho que entender o que é a norma que está atrás do texto. O texto não se aplica a nada, o que se aplica é a norma é a vontade do povo. O texto é um articulado de palavras, é o manejo de uma linguagem gramatical com a qual se tenta expor a norma. O texto não é o líquido do vasilhame, é o invólucro. Quando você compra um refrigerante, você não bebe o rótulo, você bebe o líquido. Você não bebe a garrafa é a lei, o rótulo é o texto, o líquido é a norma. O que se aplica, o que rege a norma é fato, valor e norma. É normatividade, é efetividade normativa e não textual. O texto não se aplica a merda nenhuma, o que se aplica é a norma. Die Kraft normativa erfassung, a efetividade das normas constitucionais. Então, qual é o papel do preâmbulo? Ele me orienta, ele me auxilia, pode responder em sua prova, ele é um instrumento de auxílio na interpretação das normas constitucionais. Eu olho para o texto, interpreto o texto para identificar, para compreender, para ter cognição, para entender qual é a norma. O texto é um articulado de palavras, que é uma linguagem escrita para tentar se comunicar com o destinatário, com o declaratário, dizendo qual é a norma. O que se aplica não é o texto, é a norma. Ok? Essa é a importância do preâmbulo. Perguntas categóricas sobre preâmbulo. PB, se no preâmbulo não tem norma constitucional, pode existir inconstitucionalidade por violação ao preâmbulo? Não. Não. Anota, filho, o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Nem controle político, nem jurídico. Nem jurídico difuso, nem jurídico concentrado. O preâmbulo não é parâmetro para controle. Nada será inconstitucional por violar o preâmbulo. Pode ser inconstitucional por violar uma norma que está no articulado e que eu consigo entender o verdadeiro significado dela analisando o preâmbulo que me sinaliza a essência dela. Mas o confronto não é entre a lei ordinária número tal, a lei federal beta, a medida provisória alfa, a emenda constitucional X versus o preâmbulo. Ninguém será inconstitucional porque violou o preâmbulo, porque a inconstitucionalidade é a patologia que surge quando se viola uma norma constitucional. Inconstitucionalidade é o desrespeito, é o abarroamento, é a vilipendiação de uma norma constitucional. E se não tem norma no preâmbulo, ninguém pode cometer uma inconstitucionalidade violando o preâmbulo. Não se viola o preâmbulo. Ok? Não tem norma constitucional. Não é parâmetro para controle, não é referência para controle, ninguém será nada, nenhuma fonte, nenhum ato do poder público será inconstitucional por violação ao preâmbulo. Ok? PB, se não tem nenhuma norma ali, é um mero texto de apresentação da síntese, da essência dos valores que inspiram as normas do articulado. Indago. Eu tenho que repetir o preâmbulo nas constituições estaduais? Não. Cuidado com as pegadinhas de prova.
tem que repetir integralmente, pode repetir parcialmente. O preâmbulo tem normas de imitação, de reprodução, não tem norma. Eu poderia ter feito a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a minha Constituição do meu estado de origem natal, terra natal lá da Bahia, sem botar preâmbulo. Posso botar o preâmbulo repetindo da Constituição de 88, posso botar repetindo parte e construindo outra diferente, porque não tem norma ali. Quem não se lembra do clássico exemplo, cai em tudo quanto é prova, moçada, da Constituição do nosso povo acreano, do estado do Acre, meus amigos queridos aí do Acre, a galera de Rio Branco, que tanto me segue nas redes sociais, que bomba meu Instagram, bomba o Instagram, eu amo constitucional. Quem não lembra do episódio em que na Constituição do Acre, quando promulgado em 89, não se colocou a referência sobre a bênção de Deus? O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil é lindo, é um dos textos mais lindos de se ler, e lá se afirma que nós estamos sob a bênção de Deus. Na hora que se fez o preâmbulo para a Constituição do Acre, fez-se uma adaptação e se retirou, que se estava sob a bênção de Deus. Questionou-se no STF que isso seria inconstitucional, que os deputados acreanos não poderiam ter feito isso, que eles tinham que repetir a bênção de Deus. E o Supremo disse não é inconstitucional a Constituição acreana por não ter repetido parte do preâmbulo da Constituição da República, porque se ali não existe norma, eu não posso cogitar de reprodução obrigatória, de imitação de qualquer que seja a norma, porque não existe norma no preâmbulo. Então, na prova, só para que você saiba, e o pessoal do Acre que me assiste aí em peso com certeza sabe que foi feita uma emenda constitucional para alterar o preâmbulo, emenda da Constituição estadual para alterar e colocar a bênção de Deus. Claro, todo mundo sob a bênção de Deus, vocês não vão ficar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, com todo respeito a quem não acredita em Deus. Então, resultado, na prova, não há nenhuma obrigação de repetir o preâmbulo da Constituição da República numa Constituição estadual. Caso queira, se pode fazer, é opcional, pode se fazer com a reprodução parcial e até se pode criar um outro e novo preâmbulo. Ok? Ok. Bom, eu lhe disse que a Constituição tem um preâmbulo e um articulado. No próximo bloco, no bloco 3, eu vou falar com você sobre o articulado, para te mostrar a divisão binária do articulado da Constituição brasileira. O primeiro articulado, que abriga as normas de caráter permanente, e o segundo, que fica ali no último e 10º título da Constituição, que abriga as normas de caráter transitório, em que o Constituinte originário ergueu um ato ali, abrigando as disposições constitucionais normativas de caráter transitório, ADCT. E aí você vai ver que o articulado se subdivide em dois. Muita gente nunca percebeu, mas a Constituição tem 2 artigos 1º, 2 artigos 5º, 2 artigos 6º, 2 artigos 50, 2 artigos 60, 2 artigos 100. Tem um primeiro articulado, que vai de 1 até 250, e tem um segundo articulado, que é o ADCT. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Falamos sobre classificações da Constituição, constitucionalismo e neoconstitucionalismo, e avançamos para fecharmos a teoria da Constituição. E aí depois a gente fecha a aula com normas constitucionais. Ok? Vamos ao próximo bloco.